Tudo vai ser no Brasil com essa bombástica diva. Então, gente, a Cass perguntou se a gente faria um Zoom, né? Eu falei, sim, vamos fazer um Zoom com o pessoal do Brasil. E ela falou assim, qual o tema? Aí eu falei, criando facilidade com o corpo e com a comunicação, que são as classes que a Cass hoje mais facilita, né? Que é 3 dias de corpo. E ela também facilita a classe que ela criou. É uma classe criada por ela, 7 passos da comunicação efetiva. É que hoje ela chama de a explosão. Quando é feito em 2 dias. Quando é feito em 1 dia, ela chama de encurtando as distâncias. É por isso que às vezes vocês olham e tem a opção de fazer encurtando a distância, que é 1 dia. Esse primeiro dia, ele pode ser online ou presencial, mas se você for fazer o de 2 dias, aí obrigatoriamente o segundo dia tem que ser presencial, que são atividades e exercícios que ela faz em grupo. E pra gente, pessoal, depois que a gente fez essa classe, a gente já fez 2 vezes, e falar para vocês, é incrível, energeticamente, 7 passos são 7 formas de manipular energeticamente as coisas, onde durante a sua comunicação, durante a sua posição, independentemente se você esteja falando, a forma como você se move, a forma como você olha para as pessoas, ela trabalha tudo isso nessa classe. É algo que realmente, assim, baixa as nossas barreiras, quando a gente precisa fluir energia, a gente flui durante a comunicação, quando a gente precisa receber energia, e, enfim, é uma classe onde realmente, assim, para o Douglas e para mim, os nossos vídeos no YouTube ganharam outro valor, outro conteúdo. Na verdade, eu comecei a fazer vídeos incrível. Só depois dessa classe, porque eu não conseguia fazer vídeos. Eu não conseguia colocar a câmera na minha frente, porque eu olhava para o meu próprio julgamento quando eu estava ligando uma câmera. Então, era muito difícil romper essa barreira, porque meu julgamento era muito crítico, muito alto, e eu não queria me expor para não estar sujeito a esse julgamento também das pessoas. E, na verdade, depois que a gente fez essa classe com a Cass dos 7 passos, foi como se tivesse rompido isso, foi quando eu bloqueei, tá aqui um foda-se pra todo mundo. Deixa eles me julgarem pra eu ganhar mais dinheiro. Eu tô imaginando a Mitzi depois que fizer essa classe. Jesus! Ninguém segura! Odeio câmera, né? Então, gente, essa classe também, se você fizer o prelúdio, que é uma classe introdutória noturna, e o 2 dias, você pode pagar uma taxa e começar a facilitar o prelúdio. E aí você pode dar a classe do prelúdio dos 7. Prelúdio é uma classe noturna. Então, você pode facilitar essa classe por 2 horas, onde você vai trazer uma introdução sobre as 7 ferramentas. E é maravilhoso também trabalhar com essas ferramentas, que a gente já está usando muitas vezes e nem percebe. E depois que a gente faz a classe, a gente começa a ter mais clareza sobre isso. Julia, thanks for your attention with us. Yes, we are waiting for Cass. Yeah, we are waiting for Cass, and so when she came, we will be a translator. She will speak in English. Yeah, of course. A translation for Portuguese. And so, Cass asked for we start talking about a little of the classes. Just a second, Cass is arriving, okay? Ok, Kézia tem uma pergunta. Não tem pré-requisito para essa classe, o que é incrível, Kézia. E o prelúdio pode ser feito online ou presencial. A gente vai ter o prelúdio lá em Belém. Então, deixa eu falar da turnê toda. Né? Vamos. A gente começa a turnê. Eu vou estar co-facilitando com a Cass 3 dias de corpo lá em Belém. Vai ser o meu último pré-requisito para me tornar facilitador de 3 dias de corpo. Então vai ser lá em Belém com a Mitzi! Yeah! Vai ser lá no Porto Amazônia que eu vou fazer minha estreia. Não podia ser mais incrível. Dia 21, 22 e 23 de junho. Mês 6. Aí a Cass vem para o Rio de Janeiro para encontrar com a Márcia, com a Flávia, e aí o Rodrigo e ela, primeiro elas vão dar os 7 passos, vão ser 2 dias de classe. 25 e 26 de junho em Copacabana. E dia 27, 28 e 29, o Rodrigo faz a estreia dele. Gente, vou debutar com 3 dias de corpo, eu já nem gosto de um corpo. Olha, como diria a Mitzi e eu juntos, fudeu.
Então vai ser a nossa estreia aí, vai ser um evento super especial pra gente, vai ser incrível poder ter vocês na classe. E logo em seguida ela vai para Santa Maria com a querida da Jaque, do Tobias, dois super queridos. Vocês estão vendo o que está acontecendo? Estão criando muito no sul do Brasil. Sim. E lá vai ter os 7 passos também, novamente. E vai ter também uma classe que chama Dançando com as Riquezas. Ai, que classe essa, é uma pessoal? classe realmente 2 dias. Essa classe, ela traz projeto, você cria um projeto, as pessoas trazem projetos, e ela vai mostrando para você como estruturar esse projeto, trazendo os papéis que são necessários dentro de uma estruturação de um projeto, onde cada um faz o seu melhor, onde cada um começa a descobrir onde é o seu melhor, e às vezes você nem tinha percebido isso. Então, quando você faz 7 passos e faz Dançando com as Riquezas juntos, é como se você desse um boom de explosão de tanta consciência que vem para você em comunicação, em expressão, em poder se conectar e receber e poder usar as ferramentas para criar para você. A gente já estava criando bastante quando ela deu essa classe no Brasil em dezembro, onde eu que pedi para ela trazer a primeira vez a Dançando com as Riquezas, e foi tão rico, a gente criou tantos projetos depois daquela classe. Eu e o Rodrigo, a gente sempre queria fazer a mesma coisa dentro do nosso negócio. Era como se os dois queriam mostrar que os dois tinham capacidade de fazer. Então, às vezes, acontecia até uma disputa entre nós dois mesmo, dentro do nosso próprio negócio. É porque tinham outras coisas daí que nem estavam acontecendo, que a gente estava escolhendo fazer as mesmas coisas no negócio. Exato. E aí a gente começou, depois dessa classe, a gente percebeu onde ele é bom e onde eu sou bom. Ah, eu sou incrível. E aí, a hora que a gente começou... Vocês dois são incríveis. A hora que a gente começou... Fica 1000 vezes pior. Agora imagina as 4. Eu, vocês dois e mais a Cass. E então, a hora que a gente percebeu isso, foi quando o nosso negócio deu mais um boom novamente, onde a gente começou a ter mais classes, mais alunos, porque daí ele falou, cada um assumiu aonde era bom, e ninguém ficou mais tentando fazer o que o outro fazia para mostrar para o outro que ele também era bom. A gente já sabe que se a gente quiser, a gente consegue fazer tudo, mas depois dessa classe foi como se a gente pudesse ter a consciência e cada um poder focar no seu melhor para poder crescer mais o nosso negócio. Sim. Eu falo para as pessoas, eu não sei qual a escolha de cada um aqui, existem várias opções aí para que cada um entre em contato com a Cass, mas estar com ela é um presente. Ela tem uma doçura, uma expansão, ela tem quase 15 anos mais ou menos de Access, e trabalhando com essas ferramentas, criando as classes dela, ela é aquela que te fala tudo que ela precisa trazer de informação, mas ela traz de uma maneira que você não percebe. A hora que você perceber, pô, você fala assim, nossa, ela me desmontou, ela me desarmou. A Beca sabe bem disso. A Beca, a gente conheceu juntos o ano passado, a classe, em abril, e foi, assim, algo sensacional. A hora que ela desmontou nós três, deixou nós três pelados. Exato. O dia que ela me pediu eu estava deitado na maca, recebendo o processo na classe de 3 dias de corpo, e ela só pediu assim, baby, vai um pouquinho mais pro meio da maca. Na hora que eu senti aquela baita mulher correndo o processo com o corpo inteiro dela colado no meu. Gente, eu uso uma expressão, sorry, é de cair um falei, e aí é algo incrível estar com a Cass. Então, assim, quem tiver a oportunidade de fazer 7 passos, de repente fazer o Dançando com a Riqueza, que em inglês é chamado de Golden Planet. Não, desculpa, Dancing with Rich, sorry. Dancing with Rich. E, assim, aproveitem, ela realmente é um presente. É um presente. E alguém tem pergunta sobre essas datas, alguma informação que queira saber? Mitz, qual é o nome do hotel de Belém? Você lembra? Menino, eu mandei ontem. Espera lá que eu vou saber. Eu mandei ontem para alguém, pera. A Isabel você lembra? Não, tô... É lago. Alguém tá com a câmera com som. Pessoal, quem tiver com o som aberto, que tem a criança aí, se puder desligar, tá bom? Não. Descruza a mãozinha. Tem gente falando descruza a mãozinha. Aderência! Oi, oi, Amazônia!
andare al Vaticano. Ao Vaticano! O marido da Cass estava ensinando italiano para os nossos pais, gente. Vocês precisam ver que divertido que era aquilo. Come stanno, mamma? Good. So everybody good here. They left. We just have lunch now, and I eat so much and drink so much wine here in front of the Vaticano. Venido in Italia. Yeah, mamma mia! Altro che Caperigna, eh? Buon giro. Hello, hello. Hello. Ah, obrigado. Thank you for waiting. Obrigada para la paciencia. Yes, can you mute people because there are children talking? I don't know. Acho que é o Diné. The background. Claudileia. Yeah, sure. Is Stefania on? Ah, Yes. thank you, Stefania. She's recording, so she can mute. Yeah, Okay, thank now is recording. I think she's the host, yeah. She's the host, so she can mute. Steffi, it'd be great. Who will translate you, Cass? I think I will translate me. Who? Fábio! Eu tô pensando, Flávia! eu tô perguntando I pra was Cass. thinking I would translate me. I didn't want to share it with you, but I actually speak Portuguese. Flavinha, cadê você? A Flávia chegou! Just arrived, Flávia, welcome! Flávia Flavia, Fernandes. I've been here for a while. Olá, todo mundo. Cass, hi there. Hi, everyone. Hi there. Olá. Isso é uma festa, pessoal, de línguas! Línguas. Yes. Yeah. So Yes, what are we talking about? I already talked to people about your journey, talking about the days, what class day do you do. I talked to them about our experience with you, with the 7 steps and Dancing with the Rich that make our business grow up so much because we know where each one can be the best of we are. And this is what I was talking with them for, you know. Yes. Gente, eu estava explicando para a Cass o que a gente estava falando um pouco antes sobre a turnê e como as classes trouxeram mais vida para o nosso negócio. And How's it it's feel, David? It's so funny because with the Dancing with Riches class, we do projects. We work on projects on the second day, and always 1, 2, 3 of those projects take off. And these boys are doing Douglas's project of going around the world. Então, a Cass falou que é muito engraçada essa situação toda, porque no curso, né, de Dançando com as Riquezas, a gente trabalha com projetos, especificamente no segundo dia. E ela fez exatamente isso com esses 2 garotos dourados do Access, né? E depois disso eles começaram a decolar, fazendo classe pelo mundo inteiro. Yes, we are teaching class in Portugal. Now we'll be in Zurich in July and Japan in September, and return to Portugal in September too. De Portugal, passando para onde mais, Rodrigo? Desculpa. Para Itália, Portugal, na verdade a gente fez classe e agora a gente volta para Zurich em julho para dar um fundamento lá e depois a gente volta para Portugal e para o Japão em setembro. Yeah. Meninos da Consciência Sem Fronteiras, de Portugal, Itália, Suíça, de volta para Portugal, levando energia brasileira para uhul! Yes, I'm wondering what contribution I can be to what other people would like to create. E a Cass queria saber que contribuição que ela poderia ser para o que as pessoas aqui desse Zoom gostariam de criar. Because using these amazing tools that we have and putting them into practical, really use to change and enhance our lives, that's what's so exciting. Porque o que realmente é muito empolgante é a gente pegar essas ferramentas que a gente tem no Access e colocá-las para criar alguma coisa prática que possa mudar a nossa vida. Yeah, these 7 steps too, I'm really enjoying it. And there is a teacher's program with the 7 steps, so that if you're interested in that, please do plan to come to one of the 2-day classes in Rio or Santa Maria, so you can start
teaching the 7 steps to people. E ela realmente curte muito esse programa dos 7 passos. E se você tiver interesse em se tornar facilitador disso, por favor, não deixe de vir para essa classe de 2 dias que vai acontecer e no Rio de Janeiro e também em Santa Maria. Não percam essa oportunidade. And Prelude in Belém. A Prelude in Belém too. Yes, a evening class. It's not a prelude anymore. The preludes are now the Monday classes. An evening class in Belém, of course. E além do Rio de Janeiro e Santa Maria, nesses 2 dias do curso de 7 passos, a gente ia ter também um prelúdio em Belém, que na verdade foi transformado, foi aumentado para uma classe noturna. I guess I have to ask, do you guys love Brazil as much as I do? Cara, ela quer saber, vocês amam o Brasil tanto quanto ela ama? Yes! Do you? True. Sim. Bejad. Sim. Yeah, I can help you recognize the Verdade. beauty of this country, of this people, of this language. I can help that too. I'm just saying, if you need to, appreciate Brazil more, I can help with that. Então, se vocês precisarem de uma ajudinha para dar uma melhorada na autoestima com relação ao nosso país, para a gente começar a apreciar e a valorizar o nosso país, a nossa cultura, o nosso idioma, a Cass pode dar uma ajudinha para a gente nesse sentido. Yes, welcome to Amazônia! Yeah! Bem-vindos à Amazônia! Color Mitzi of the way we were. Yeah, it's been such an interesting year, and it's only May, and I know that that my trips to Brazil have contributed this to me, this breaking into new possibilities. Yeah, it's dark now, Rodrigo. Yeah, there you go. Então, facilitar a classe aqui no Brasil também deu uma mexida e foi uma grande contribuição para a Cass. Yeah, I started doing these specialty classes when Gary Douglas, the founder of Access, started pushing me to do more on communication, to do more on development, of helping people open up new possibilities in their careers and work, right? Então, ela começou a trabalhar com essas classes especiais do Access quando o nosso fundador, né, o Gary Douglas, começou a dar um empurrãozinho nela para começar a facilitar com ferramentas de comunicação que pudessem ajudar as pessoas nas suas vidas, também nas suas carreiras e nos seus trabalhos. Hi, Edu. I love when I can see people's faces. I see Marcia, I see Edu, and hi, and I see the beautiful Kesia, Souza. Thank you for putting on your videos in the beautiful Mitzi. Hello. Yes. If you're moving, Franchi, cool. That's so nice. I love to see beautiful faces. I'm going to take your picture. 1 second. Então, ela curte muito ver as carinhas da gente, ajuda ela a se comunicar, né? Ela viu ali a Mitzi, viu a Cassie. E é super bom quando ela pode ver também os rostos, ela saber com quem que ela está falando. But and I don't even stop to realize this. But Dane and has been talking about it a bit lately, that when I started with Access, Access was basically in 2 countries, the US and Australia. Então, ela estava se lembrando agora que ela estava conversando com o Dane, e quando eles estavam comentando que quando ela começou a trabalhar com o Access só era presente em 2 países, na verdade, os Estados Unidos e na Austrália. And I asked them, what would it take to get you guys over to Europe? What would it take to get you to Italy? And they said an invitation. E aí, como ela mora na Itália já há muitos anos, ela perguntou para o Den, o que você requer? O que seria necessário para você vir para a Europa? E o Den respondeu, um convite. So there was no pause for me in that, okay, that's what it takes. You've got the invitation. I'm going to make this happen. E aí ela nem piscou, ela falou, o quê? É isso que se requer? Então, beleza, vou fazer isso acontecer. Yeah, and they asked me at the time, think about it, it was 12 years ago, they asked me for a minimum of 30 people. You can't do that now, but that's... Imagina só, isso há 12 anos atrás, com Access no lugar em que estava, eles pediram para ela um mínimo de 30 pessoas. Yeah.
I had 36 people in that class, in that COP class. It was a level 2 and 3 at the time. E ela conseguiu simplesmente 36 pessoas para uma classe de COP. And you know how many of them were actually Italian? E sabe quantos deles, na verdade, eram italianos? Only 6. Só 6, meia dúzia. But that didn't stop me. Mas isso não parou ela, não. I had called everyone I knew around the world and I said, please, I want to create this. I know it will create more for the future. Will you please come and support me? Ela fez contato com absolutamente todo mundo que ela conhecia no mundo inteiro. Ela falou, cara, me ajuda, eu quero fazer isso acontecer. Vem para essa classe. And so they came. Eles vieram. And the next time there were more Italians, and the next time there were more people. And for 2 or 3 years, the only other country besides US and Australia was Italy, with me hosting and translating Gary and Dane. E aí ela começou na segunda classe, tinham mais italianos. Na classe que ela fez depois disso, tinham outros italianos também. E a coisa começou a crescer e por muitos anos, a Itália, que era o país onde ela fazia as classes, era host e traduzia, era o único terceiro país onde o Access estava presente. Yeah, and when they started talking about that, I think it was the other year, I was like, oh yeah, that's true, huh? But I never stop to look backward because looking forward is so much more interesting. So what else can we create? What else can we open up in the world? That's what my interest is. E o que foi muito interessante é que quando eles estavam falando sobre isso, essa trajetória há um ano atrás mais ou menos, é que ela se deu conta que isso tinha acontecido. Em nenhum momento ela parou para falar, cara, olha o que nós fizemos aqui na Itália. É porque ela só olhava para frente. O que a gente pode criar daqui para frente? O que pode haver de mais expansivo para frente, ao invés de ficar olhando para trás? So this is what I would love to, I'm excited about this tour in Brazil because we're going to do the 7 steps twice, 2-day class, one in Rio and one in Santa Maria. And then we're going to do the Dancing with Riches in Santa Maria. And Jackie's hosting that. And she knows because she's already done those 4 days together. And look what she's creating too for Santa Maria. E ela está absolutamente empolgada com essa turnê do Brasil, porque além das classes lá de Belém, ela vai ter também aqui os 7 dias no Rio de Janeiro, junto com 3 dias de Corpus, e os 7 dias com as Dançando com as Riquezas em Santa Maria. E a host de Santa Maria vai ser a Jaquelinda. E ela sabe o que ela está falando com relação a essas classes que ela está oferecendo, porque ela já fez essa jornada de 4 dias. 2 dias de Dançando com Riquezas com 2 dias de 7 passos. And you know, what we begin to realize, right, with these classes is what all the ways we have been expressing our greatness and not acknowledging it and not recognizing it. E o que ela traz nessas classes é um lugar de consciência do quanto que a gente já está expressando a nossa potencialidade, a nossa capacidade, e a gente não está sequer reconhecendo ou muito menos valorizando isso. You know, and talking about discovering talent, I didn't realize that I have actually done casting for films. I forgot that. Em relação assim, sobre essa questão de você descobrir talentos, ela nem se dado conta, mas ela já trabalhou chamando pessoas, quando você consegue casting para filme. Yeah, and for theater. Conseguiu elenco, não só para filmes, mas para teatro também, né? I don't have to go into the stories, but I had a theater in New York, and I had a production company, a television and film production company in Rome. So I assisted and hired so many casting that I actually recognize talent from afar in everyone, you know? I didn't even realize that. Yes, I am one of these, and Douglas too. Então, ela, na verdade, antes dessa trajetória com Access, ela já teve um teatro em Nova York, e ela já teve uma produtora artística também em Roma. Então, ela já trabalhou muitos anos em lugares tão distintos com captação de elenco, né? Contratando o elenco, artistas para essas produções. Então, ela já fazia essa coisa de trazer talentos, de trazer talento à tona,
antes mesmo de se dar conta disso. Yeah, so that's one of the things that in the, even with the 7 steps and the Dancing with Riches, I'm actually inviting you to recognize your talents that you may have forgotten about, right? And I know I can see them because I've been seeing them and seeking them out like all my life. And I didn't even realize that. I forgot, right? Just like the starting access in Europe, I forgot, because it's not about the past. It's about the future. It's about the present. It's about the now. Yes. Então, o que ela vai convidar você para fazer nessas classes de 7 passos e também na classe de Dançando com Riquezas é você identificar o seu talento, porque ela sabe fazer isso muito bem, ela já fez isso profissionalmente, tanto num lugar quanto nos Estados Unidos quanto na Europa, e ela sabe exatamente, e ela já vem fazendo isso, ela nem tinha se dado conta que ela já tinha atuado com isso profissionalmente, porque ela olha para frente, ela não quer saber o que passou, ela quer saber o que ela consegue construir daqui para frente. Yeah. You know what else I have been doing that I forgot? Working with publishing companies. Being a both agent and working with publishing companies. Not only Access Consciousness Publishing, but I've worked with publishing companies in Italy and agents. I've got experience in that. I didn't even think about that. But that's how I know and recognize, Uma outra coisa também que ela não tinha se dado conta que ela já tinha trabalhado era com edição de livros. Né? Ela já trabalhou como editora, não só editora do Access, mas antes disso também profissionalmente em outras áreas. Yeah. So how can you use all of the stuff that you actually have and know in different ways that will expand your life and consciousness on the planet? Então, como é que a pergunta que ela quer fazer para você é como é que você pode usar os talentos que você tem em outras áreas da sua vida que você não está considerando agora? Tomás, how can you use it? Tomás, e você? Como é que você pode usar os seus talentos? How can you use your talents? I know you have a lot of them. Como é que você pode usar seus talentos, Tomás? Yeah. Ela sabe um montão deles. Is it time to start sharing them with the world, dude? Será que chegou a hora, cara, de você começar a compartilhar os seus talentos com o mundo? Daisy, come on. Is it time? Daisy, chegou a sua hora? Yeah, I get it is. And when you are comfortable, I call it in your own skin, in your body, you have a communion with your body, then you actually have the space to start uncovering your talents. And so I love that we're combining 2 body classes, 2 7 steps, and a boom, ending on a Dancing with Riches. Come on, baby. Let's get the party going. E a questão é que quando você está no seu elemento, você está assim, tomando posse do seu próprio corpo, né? Você tá com você mesmo, está integrado com você mesmo, é se você consegue fazer essa captação dos seus talentos. Yeah. Ela está absolutamente empolgada porque a gente vai ter, além dessas 2 classes de corpos, as 2 classes de 7 passos e ainda vamos para coroar, terminar com Dançando com Riquezas. I can't wait to play with you, Flavia. I'm loving your translation. Woohoo! I fucking love you, lady! I miss you. And let me just say something, right? This is what came to me, and it's a little strange, but who knows if Brazil will be in the same geographical location next time I want to come, because there is such an amazing generative energy there that you guys might be changing the coordinates of the country. And it might be in a different location the next time I want to come. Does that make sense? Quem sabe ela está sentindo tanta energia aqui dessa criação que quem sabe nas próximas vezes ela não vai mudar toda a coordenada, né, da vinda dela aqui e começar a criar em outros lugares no Brasil. Porque ela está sentindo que a energia está se expandindo tanto que de repente pode chegar até em outras localidades do nosso país. Yeah. So what have you decided that you cannot do? That you cannot be, that you already are doing and being, that if you would be willing to recognize it, would change the coordinates, not only of your physical location, but also of the generative creation and energy that you be. Você julgou que você não O que você julgou que você não pode fazer ou não pode ser, que na verdade você já é e já está fazendo,
que se você conseguisse considerar isso, você seria capaz de mudar até as coordenadas da trajetória dela, da vinda dela para cá. As coordenadas físicas, né? I don't even have to write it because you got it. I was going to type it for you, girl. But you already got it, right? Yeah, you already got it. I'm fucking following your energy. Wow, wow. And what is that going to be like? What is that going to be like? Boom. Como é que vai ser? Eu tô louca para brincar com essa Cass aqui, sentindo a energia dela, e a gente está aqui afinando a energia também. So I would like to say something though. I will say this. I can say this at the end though. Do you want to say something now? Nope. Next time you need to stay here for 3 months. I know. You need to go to the 27 states, 2 days in each one. That's the American O way to Rodrigo acabou de fazer uma proposta irrecusável aqui para ela, que na próxima vinda ela tem que ficar uns 3 meses mais ou menos, fazer cursos em todos os 27 estados, com um mínimo de 2 dias em cada um deles. Listen, my husband's an architect. He's a really good cook too. So if you guys find stuff for him to do, I can bring him with me and we can stay longer. E o marido dela é arquiteto e também cozinha muito bem. Se alguém tiver alguma sugestão do que ele pode fazer, ela traz ele a tiracolo. Okay, just saying, you know, he would love to. Teach Italian language For the students. So I just want to De repente ask. ele pode dar aula de italiano pra gente, né? Eu prefiro a culinária. Somado à culinária da Amazônia, então, querida. Diga aí, Flávia. Yeah. So, Cass, Mitzi suggesting that you bring, your husband Marco, right? Marco, it is. Yeah. Yeah. She's suggesting you bring him along, because he's a very good cook, and maybe he can, add, to his own cuisine some of the, elements and recipes and items from Amazon. Can you imagine what we can create? I know. I brought him with me for Christmas and New Year's to Brazil. We went Sao Paulo, Salvador, Bahia. One second. Don't worry, I'm not getting undressed. But you see my shirt? Right? It's underneath me. Ela trouxe o marido dela para o Brasil numa última vinda dela aqui para o Ano Novo e para o Natal. Eles estiveram em São Paulo, depois foram para Salvador, na Bahia. E ela tá ali toda gata com essa camiseta. Exactly. And Rio. Ela trouxe para o Rio também. Of course she had to, right? Who brings a person all the way to Brazil? Of course, to Rio. So I will take off my shirt for Rio and Bahia. Yeah, we're now. Então, esquentando aqui a temperatura. Bahia. Big Bahia. Bahia, you don't see it? Can you see it? A lot of big Bahia. behind the scenes. Yeah. Listen, so I would like to invite people who are thinking about participating to just ask a question. You keep writing down different responses to this question so that we can really move some things forward in Santa Maria and the Dancing with Riches class, okay? Então, ela vai fazer uma pergunta aqui e ela quer que vocês realmente considerem essa pergunta para que a gente possa ter um ponto a partir do qual a gente possa avançar com essas classes que a gente vai ter especificamente Dançando com Riquezas em Santa Maria. There's no prerequisites either for the 7 steps or the Dancing with Riches. No prereqs, right? Não tem nenhum pré-requisito de qualquer sorte para nenhuma dessas classes, nem os 7 passos, nem Dançando com Riquezas. I just want to ask if you have a dream project. E a pergunta que ela quer fazer é a seguinte: você tem um projeto que é o seu sonho? Yeah, it may be something you're currently doing as a business. It may be something you're currently doing as an employee. It may be something que você está fazendo. De repente, alguma coisa que você está fazendo como um empreendimento seu, como sendo seu negócio, ou de repente alguma coisa que você está fazendo enquanto você está sendo empregado por alguém, trabalhando para alguém. Yeah, and I just would like you to think about, or if you don't have something specific you would like to create, what it is you enjoy doing, in your life, you might be able to contribute to someone else's project, and we'll have so much fun with that.
They know. Mesmo que você ainda não esteja envolvido com algum projeto, fazendo alguma coisa, tendo algum negócio, o que é que você gostaria, com o que você gostaria de mexer, de trabalhar, de criar, que venha a ser uma contribuição também para outras pessoas? E que And você you vai know, se what everyone says about, you know, I'm very direct and kind at the same time. So what I'm inviting you to is who you are and how you can enjoy being that in the world, no matter what you're doing. E ela é uma pessoa muito objetiva, ela é doce, meiga, mas ela é muito objetiva também. Então, a pergunta aqui pontual é, o que que você é? I'm sorry? I'm just saying, yeah. Sorry, I'm just baby? like, yeah. Yes? Yes, can you hear me? Yeah, you just skipped for a while, but you're back now. Okay. Então, a pergunta é, o que você já é que você não está reconhecendo? Listen, if I skip again, I will get on my iPhone, so don't worry. Just talk amongst yourselves and I'll come back, okay? Sorry. Eu tive aqui, eu perdi ela aqui um pouquinho, deu uma congeladinha, mas eu já estou ouvindo ela de novo. Yeah, cool. Does anyone, were you guys going to say something? Everyone, I mean, people who know me already know this about me anyway, right? As pessoas que já conhecem já sabem essas características que ela está falando, né? Cass, someone here just said, we have to have Dancing with Riches in Rio. But it's closer to, Santa Maria is not that far. Hello. Santa Maria não é muito longe, né? Alguém falou que queria ter a classe Dançando com as Riquezas em Santa Maria, no Rio de Janeiro. Ela falou, vem para Santa Maria, é pertinho. Yes, it is a continental country, lady, you know? I know, but you know what? I'm on a different continent. So I'm coming all the way there. If you come to the 7 Steps and show me what Rio has not, this is my first time in Rio. And so então, acabei de falar para ela que alguém sugeriu que a gente tivesse a classe de Dançando com Riquezas no Rio. E ela falou, vem para Santa Maria. Eu falei, vem cá, o Brasil é um país continental, né? Não é assim dar um pulinho em Santa Maria. E ela, com toda tranquilidade, me responde, não, mas eu também estou vindo de um outro continente para chegar ao encontro de vocês. Então, bam! Yeah, exactly. And you know, Jackie was in came to Sao Paulo for 7 Steps and Dancing with Riches. Jackie, are you on? It's such an amazing video. A Jaqueline, por exemplo, que é a host em Santa Maria, ela foi até São Paulo para fazer os 7 passos seguidos da Dançando com Riquezas. E detalhe, a classe de Dançando com as Riquezas ano passado acabou dia 23 de dezembro e ela deixou as filhas pequenas em casa ficar 4 dias. Ela voltou para Santa Maria na véspera de Natal e mesmo assim ela escolheu porque ela percebeu que essa classe iria contribuir com ela. Rodrigo was just mentioning, Cass, that all this took place in the Christmas Eve and that she got home barely in time to spend Christmas with her kids. Yes, and her fabulous partner. E o marido maravilhoso dela, Tobias Gato. And she didn't know anything about the class. E ela não sabia nada com relação a essas 2 classes. But she was following the energy and her awareness. Mas ela estava seguindo a energia dela e a consciência dela. So what do you know? Does it speak to you? O que isso traz para você? O que isso levanta, traz em você? Yeah, and it's relatively, you know, inexpensive for access classes here, and this number of days. So, é um investimento relativamente barato para os parâmetros do Access, se você considerar classes de 2 dias. Yeah, and we'll do a free. We'll give some stuff to you if you're signing up for several classes at once. The guys can tell you about that. E ela pode dar algum tipo de benefício, né? Alguma coisa, algum incentivo também, um brinde, ela falou, né? Se vocês fizerem as classes de uma forma, num pacote, né? Fazer todas as classes juntas. And please contribute energy, because what would it take for it to be? Wow, such a contribution to all of us. I know it will be a contribution to me, but what would it take for it to be a contribution
E, por Also favor, to contribua know com a kindness. sua energia para essa criação, porque ela sabe que ela já vai ter uma contribuição imensa para ela com relação a essa classe. Mas ela se pergunta que contribuição que essas classes podem ser também para vocês. Yeah. Thelma Cristina is asking qual o valor? Is that how much does it cost? Perguntando o Oh, valor, the né? wedding. Okay. We just put. Okay, good. Valor, because in English, valor means what's the value of that, not how much does it cost. It's like, what's the value of that? Hello. Assim, Yes. alguém colocou o Sônia, valor, né? E na verdade não é o valor, é o preço, né? O preço é uma coisa e o valor da classe é outro completamente diferente. Né? You are the value of that. That's what I wanted to say. Você Sônia, é o valor dessa classe. Hi, Isabel. Isabel is on her iPhone. Hi, darling. Sonia would like to know what having the 7-step class, what the contents. The content of the 7 steps Yeah. class. Is that Becca, Carmen? Ciao, amore. Yes. You know, it's based on the book, The 7 Steps. Sete Então, passos. alguém perguntou para o Rodrigo qual é o conteúdo da classe de 7 passos. E a Kézia está respondendo que ele é baseado no livro 7 Passos da Comunicação. And it really is a gentle, continuous, consistent way, 2 days of getting you back to you, into your skin and communicating with people from a space of such a self-confidence that's not raunchy or arrogant or pushy. It is a gentle but steady, I'm sorry, it's a lot, I know, gentle but steady confidence. Então, na verdade, isso é um curso onde a gente vai ter um processo gentil, mas absolutamente consistente e assertivo de levar você a um lugar, o seu próprio espaço, a partir do qual você pode se comunicar de uma forma que seja suave, gentil, mas ao mesmo tempo precisa e assertiva. Yeah, and there is such transformation that goes on in the class. I mean, is Jackie on? Did she get the link for it? Because she was so funny in the class. Every couple of every hour she would say, "Wow, I get that." It was so funny. Is Jackie on? E ela está perguntando se a Jaqueline está aqui online no nosso Zoom agora, porque ela participou da classe e ela se lembrava que ela está se lembrando da reação da Jaqueline, né? Toda vez que ela falava, nossa, mas uau, aqui, as reações e as expressões faciais da Jaqueline surpreendiam a Cassie, porque ela mostrava que ela estava efetivamente absorvendo, né? Que aquilo estava calando para ela. After Douglas's first class, he never used to do videos before. He didn't want to be on video. After his first 2 days, 7 steps class, you can't get him off of YouTube. Então, o nosso host maravilhoso, poderoso, Douglas, antes de fazer a classe com a Cass, odiava fazer vídeo. E depois dessa classe com ela, ninguém consegue tirar o cara do YouTube. Flávia, posso falar dar uma contribuição? Fala, Jaqueline. Oi, Cass, beijo. Oi, amore. Esses cursos que eu fiz contigo no final do ano, foi a primeira vez que eu não consegui descrever em palavras o quanto eu estava recebendo, o quanto eu estava me dando conta das coisas na minha, transformando ao mesmo tempo. Então, Jaqueline, você está num lugar muito ruim. Assim, Jaqueline, Jaqueline, meu amor, você está num lugar de internet meio instável, você está se movimentando também, aí está meio on and off. Alô? Bom, a Jaqueline está dizendo que depois que ela participou dessas 2 classes, foi a primeira vez em que ela percebeu que ela não estava conseguindo ter uma capacidade de expressar verbalmente a transformação que ela estava sentindo. Como se ela não encontrasse... Em inglês, Flávia.
She's translating Jackie into Portuguese. I got it. Entiendo. Yes. Obrigada. What she said. It's okay. I got it. What she says that for the first time she couldn't find words to describe what she was feeling and how she was transforming within her. Yeah. Obrigada, Douglas! E eu sou prova viva disso, hein? É a primeira vez que eu percebi ela não conseguir expressar o que ela vivenciou na classe. Foi algo mágico. And he can corroborate this, Cass, because he himself saw that she couldn't put into words what she had lived in the class. Yeah, and it's not about, communication we think is about words. Thank you for saying that, Tobias. But the first language is energy. Então, foi muito legal, Tobias, ela agradece você, Tobias, por falar isso, porque, na verdade, a gente sempre acha que para comunicar a gente tem que colocar alguma coisa em palavras, mas a primeira língua é a energia. And if what you are saying or doing or being is not congruent with your energy, it has a very different communication than when you are. So what 7 Steps is about is getting back to your unique magic. Então, o que acontece é que se o que você está sendo, fazendo ou falando não estiver congruente com a sua energia, isso vai ser uma comunicação completamente diferente. Os 7 passos trabalham exatamente nisso. And this is what, Gary said to me. I was like, why do I have to even facilitate access classes? You guys are great, right? And they were like, yeah, but you're different than us. Yeah, but I like the way you say things and it's perfect. I don't need to say them too. Então, um dado momento lá atrás, ela perguntou para o Gary e para o Dan, por que eu tenho que facilitar a classe? Vocês fazem isso tão bem, eu adoro o jeito como vocês facilitam. E aí eles disseram para ela, mas você faz isso de uma forma sua, de uma forma diferente. Né? E aí ela... Gary's like, you have to write a book and say it in your words. And I'm like, why? I love your books. Let me just promote your books. Why do I have to write my own book? E eles disseram para ela, você tem que escrever um livro com esses seus passos de comunicação, com essas suas ferramentas. E ela dizendo, por que eu tenho que escrever meu livro? Eu adoro os livros de vocês. Deixa eu só promover, né, divulgar os livros de vocês. Por que eu tenho que escrever o meu livro? And anyway, Gary's right. Na verdade, o Gary estava com a razão. Nobody says it like you do. Ninguém fala da maneira como você fala. And I know that it's very easy to try and say it and do it like somebody else does it. Ela sabe que é muito fácil você tentar falar ou fazer como alguém faz, tipo copiando a letrinha de uma cartilha. And if you lose your way, definitely tap into that energy and allow that to be a contribution to you, but find your way back to you. E se você se perder na sua energia e você se perceber caindo, seguindo os passos de alguém, tudo bem, mas o mais rápido possível, tenta achar de novo o caminho para a sua energia. That is the richness, that is the dance, that is what the planet needs. We need your unique brand of magic. É isso que o planeta precisa da sua magia. This world sparkles so much more. Esse mundo brilha muito mais com a sua energia. So, and I love that, and I love being a contribution to bringing that out, and I love enjoying it, other people's... Ela ama isso, ela ama ser a contribuição disso e ela curte isso. That's what makes it fun for me. É isso que torna esse troço todo divertido para ela. So again, what contribution can I be? And I already said what the contribution I receive is because I have fun doing that. What contribution can I be to bring out more magic in the world? And that's in these. Então, que contribuição que ela pode ser para isso? Ela já sabe qual é a contribuição para ela. A contribuição para ela facilitar essas classes, ela se divertir. Mas que contribuição que ela pode ser para trazer mais magia, mais brilho para o mundo? Yeah, thank you so much for having this call today because I'm starting this 5 Senses series. And we may all have the same 5 senses, but how we perceive and be them are very different, just like bodies. Então, ela está agradecendo muito a gente ter esse Zoom aqui, porque é tipo uma preparação para ela, porque ela está começando essa telechamada mundial dos 5 sentidos e além.
E todos nós temos 5 sentidos, mas a maneira como cada um de nós percebe esses sentidos é absolutamente única. Yeah. And I got to tell you guys a secret, okay? Don't tell anyone. E ela vai contar um segredinho aqui, não conta para ninguém não, hein? What you guys are creating in Brazil with Access and in other areas of your life, but everyone is picking up on the energy of that. So you are already an invitation for increasing people's magic around the world. E esse segredinho é o seguinte, gente, o que a gente está criando de diferença no Brasil, nas nossas vidas também, mas no Brasil como um todo, já está sendo um grande convite para essa magia maior. Now, can you imagine someone trying to do it like you're doing it? Você consegue imaginar alguém tentando fazer alguma coisa da forma como você faz? Someone in Sweden doing it a la Brasiliano. Alguém lá na Suécia, por exemplo, fazer alguma coisa, facilitar uma classe do jeito que a gente facilita aqui no Brasil? Like somebody in Sweden trying to do it like Mitzi does it. Alguém lá na Suécia tentando facilitar uma classe como a Mitzi facilita? Or like, you know, Francia Lucia does it. Como a Francia Lucia faz? Or like Sandra does it. Or like Miriam does it. Or like Bruna does it. Como Come a on. Sandra, como a Miriam. No, nobody does it like you. Ninguém pode fazer da forma como você faz. And sometimes you don't even do it like you. Às vezes nem você faz como você é. So that's what we want to get going. É aí que a gente quer chegar, é nesse ponto. Do your thing, baby. Faz do seu jeito, amigo. I'm excited. Thank you. Tá super empolgada. Yeah. Anyone else have something? We're excited. My cheeks are hurting. I'm smiling so much. That's always on these. As bochechas dela estão doendo de tanto sorrir, gente. Cass, Yes, could somebody. you speak about the 3-day body class with your energy? Oh my God. What change that the body can receive? Listen, Eles pediram para ela falar sobre os 3 dias de corpos e o que os corpos podem receber com essa classe, especificamente facilitado por ela. you know, I was just listening to a recording from a 3-day body class I did in 2013. Ela acabou de ouvir a gravação de uma classe de 3 dias de corpos que ela traduziu em 2013. That's 6 years ago. Caraca, 6 anos atrás. Yeah. And one of the things I was listening to the recording because I was canceling stuff from my computer. And one of the things that I heard someone say, and is still true today, is... Aí ela estava ouvindo essa gravação, porque foi um curso de 3 dias que ela deu há 6 anos atrás, e ela estava querendo dar uma limpezinha no computador dela, então ela estava deletando as coisas. E aí o que ela ouviu nessa gravação foi o seguinte. Yeah, they were saying that I don't talk to people from here down here. Estavam falando para ela nesse curso que ela não conversa das pessoas a partir do plano mental dela para baixo na direção da outra pessoa. Não é esse o tipo de comunicação. I usually speak to people from my knowing and my heart. Ela fala com as pessoas a partir do saber dela e do coração dela. Yeah, I have this default thing that I actually recognize everyone's heart. Ela tem essa parada com ela que ela consegue identificar o coração da pessoa com quem ela está falando. And so we communicate energetically, and I invite you to be kind with your body. E aí ela se comunica com o coração da pessoa e ela convida a pessoa a ser gentil com o próprio corpo dela. And then to be kind, when you're kind with your body, you're kind with other bodies. E quando você é gentil com o seu próprio corpo, você se torna gentil com os outros corpos. And this is including bodies in everything that you're doing and creating. E isso inclui os corpos em tudo que você está fazendo e criando. And that inclusion and kindness changes the way you vibrate on this planet.
Isso muda a maneira como você vibra nesse planeta. And when you are willing to do that, you recognize that in other people, and it starts having a ripple effect in your life. E quando você está disposto a reconhecer isso em outras pessoas, isso faz um efeito borboleta em todas as esferas da sua vida. Yeah. Now, some people may think doing is more important than being. It is not. Olha, para algumas pessoas, elas acreditam que você fazer alguma coisa é mais importante do que você ser. E isso não é verdade. At the very least, it is as important. No muito máximo, é tão importante quanto. Yeah. So that's what people recognize in me. And I met these guys last year in April. It seems like 20 years ago. E é isso que é a marca dela, isso que as pessoas reconhecem nela. Ela conheceu esses dois garotos da consciência aí no ano passado e parece que ela já tem eles na vida dela há mais de 20 anos. And I said, I met my family. Ela falou assim, olha só, encontrei minha família. Yeah. And people were like, oh, you have family in Brazil? Did you go to see your family in Brazil? E aí as pessoas agora perguntam para ela, você tem família no Brasil? Você está indo lá visitar sua família? I said I met them in Brazil. Yeah. Eu encontrei a minha família no Brasil. And, Douglas, we haven't even had a chance to go into this conversation yet about the conversations we had at that first body class. E ela nem teve a oportunidade de conversar com o Douglas ainda sobre essa experiência que eles tiveram nessa primeira classe de 3 dias de corpo. He was having so many awarenesses that nobody was necessarily confirming for him or whatever, so he was a little bit in doubt about it at the beginning of the class. You remember that? E ele começou a ter tanta consciência com relação a tanta coisa que outras pessoas não estavam identificando nele, então ele não tinha uma coisa como confirmar, mas ele já estava percebendo. Você lembra disso, Douglas? By the end of the class, mas já para o final do curso, he was not only not in doubt about it anymore, but he wasn't being, pretentious about his awareness. He was actually continually exploring beyond the current awareness, opening up a space for all of us with every comment he made. I know that's a bit, you know what I'm saying, guys, right? I don't know if you want to share. It was just amazing, and it brought us all forward. So he went from, here asking little questions to here opening up. Então, ele estava lá no espaço que ele começou a ter essas percepções e em nenhum momento ele entrou na dúvida disso. Ele só continuava fazendo mais perguntas e ganhando uma consciência cada vez maior. I synthesized it, baby. Yeah. Yes, one thing that I remember was when you asked if you will come for 7 steps, and me and Rodrigo are only choosing classes for it is prerequisite to be a CF, and you look at me, but you think that my class could be a good contribution for you to become a CF, when you said, "Oh, yes, I want you in the 7 steps." You said us. Então, o Rodriguinho está falando que quando eles estavam fizeram esses 3 dias com ela, né, eles estavam só fazendo cursos que fossem pré-requisitos para se tornarem facilitadores certificados. E aí, quando ela perguntou, vocês vão vir para os 7 dias, para a classe de 7 passos da comunicação, e eles disseram que só faziam classe por pré-requisitos, elas disseram, mas você acha que a minha classe não vai ser uma contribuição para você ser um facilitador certificado? E aí ela convidou a gente foi, gente, e mudou tudo. Tudo. Ela convidou os 2 meninos da consciência para esse curso e mudou. Por que eu tô falando português de novo, caramba? Exactly. I wanted to ask that too. I knew it. When we go back and forth like this, because he's a person who speaks English, then he just makes me fuzzy. I'm sorry. But you got it, right, baby? Yeah. I did, but the last part they said I would like to hear, but it's cool. I don't want to. And then what it says that they were having the only classes that were prerequisites for them to become certified,
and then they said they wouldn't do your class for that, and then you asked them, but you don't think my class is going to be a contribution for you to be certified? Yeah. And then you invited them, and it changed absolutely everything. Yeah, because you know, when we move ahead in life too, it's important to remember who you are. Quando a gente está indo em frente e assim expandindo a nossa vida, é muito importante a gente estar sempre se lembrando de quem a gente é. And most people that I meet have never actually been invited to who they are in that way before. Yeah. E muitas das pessoas com quem ela se encontra, que ela conhece, nunca tiveram esse convite de se lembrar e retornar ao espaço de quem elas verdadeiramente são. So come and play with us. Both of these guys are getting their 3-day body class facilitators license in Belém and also in Rio. And I'm so excited that they're in new places. I love Sao Paulo and I've been there a lot. And I'll be there again, but now we're going to explore some new places. Então, gente, embarca nessa com a gente. Esses 2 Meninos da Consciência vão ter lá em Belém, no Rio de Janeiro, a classe que é pré-requisito para eles se tornarem facilitadores de 3 dias de corpos. E ela ama o Brasil. Ela gosta de São Paulo também, mas a expectativa dela de estar em Belém, no Rio de Janeiro, está sendo incrível. Yeah, and if you have any other questions, we can certainly do another Zoom. You can ask questions for people who are interested. We're willing to work with you, whatever you require to just get there, because your life will not be the same after. I can promise you that. Então, se vocês tiverem qualquer outra dúvida, ela está super à disposição. A gente pode fazer um outro Zoom, se vocês quiserem saber mais informações sobre isso, né? E ela está ali aberta para todo mundo nessa classe. Yeah, cool, awesome. Beleza. Ela? Mitzi Wanaweski. O dia que eu conheci a Cassie em São Paulo foi num restaurante. Eu não pude fazer a classe dela porque eu estava numa outra classe. Na verdade, eu não sabia que ela estava concomitante. Bom, enfim. Quando Cassie falou comigo, ela é alta e eu sou baixinha. Ela meio que encolheu para encaixar. Eu nunca vi isso. Okay, Cass, what Mitzi is saying is that when she first met you in São Paulo, she was having a class. She wasn't taking part of your class because she was taking part of something else. And she met you at a restaurant. And the first impression she had of you is that when you came to talk to her, you're huge in comparison to her because she's so short. And in some way, you shrank so you could fit into her. Is she sure I shrank or did she get bigger? Minha linda, você acha que ela se encolheu ou você expandiu? Was that the Japanese restaurant? Foi um restaurante japonês, Mitzi? Is that when we went with Silvia Fuentes to the Japanese? Você tá no mudo, Mitzi. Você tá no mudo, Mitzi. Mitzi! Você tá no mudo. Vai tá louca. E eu acho que é exatamente isso. Eu cresci tanto que também me encaixei. E naquele momento eu falei, uau! And this is thank you so much, Mitzi. Obrigada for this, because this is what we're talking about when we're talking about flawless communication and effective communication, right? I don't know if you want to translate that, Flavia. Então, Mitzi, muito obrigada por falar isso, porque quando ela fala sobre uma comunicação efetiva e sem falhas... Yeah. What would it be like if no one ever felt too small in your presence? Como é que seria se ninguém jamais se sentisse pequeno diante de você? What if everyone in your presence felt at home? E como é que seria se todo mundo diante de você se sentisse em casa? Would you be willing to have that much success? Você estaria disposta a ter toda essa intensidade? Just a question. Uma perguntinha. Yeah. And success, what does that mean to you? E o que é o sucesso para você? Did you say sucesso? Or success? Success, right? Okay, I thought you said sex. No, okay, yeah. It could mean sex for some people. Eu falei sucesso, ela achou que eu tinha falado sexo. Can we have both? Yes, you can have it Você all. pode ter os dois, tá?
because the joy, ease, and glory in every molecule of your body, whatever it is that you desire, is obtainable when you have that level of ease. And that's what 7 Steps to Flawless Communication is about. It starts with you, always. Porque a alegria, a facilidade, alegria e glória daquilo que você deseja é encontrada nesse espaço dessa facilidade. E é isso que ela traz no curso de 7 Passos da Comunicação. Yeah, I just did a interview with Katarina Valentine. She's Dane's number 2, his communication director. Ela acabou de ter uma entrevista com a Caterine Valentine, né, que é a segunda pessoa na área de comunicação do DEM. And she interviewed me about the book, which is in 15 languages now. E aí ela estava entrevistando a Cass sobre o livro dela, que agora está traduzido em nada mais, nada menos que 15 idiomas. And she's just in love with it. And she was like, everyone needs this. E ela estava apaixonada pelo livro, ela estava falando, cara, todo mundo precisa disso. I do have the Dancing with Riches book too. I don't know if I've shown you that. Did you guys see it? Yeah. Ela também tem esse livro aqui, ó, de Dançando com as Riquezas. Não sabe se ela mostrou para todo mundo ainda, mas tem esse livro também. However, it's only in French for now. Só em francês. Coming soon, no? Mas em breve, numa livraria. Portuguese too. Okay. Awesome. Was this interesting for you guys? Yeah. Yeah. Julia Pancott. Flávia, você poderia traduzir? Olha que incrível o depoimento. Onde é que tá, meu amor? Titia é meio lenta na tecnologia, tá? Tudo bem, tudo bem. Oi! Achei aqui. Achei. A frase é isso? Eu fiz a intro de 7 passos. Onde é que tá esse... eu fiz o... tá. So she says, I had a 7 steps intro with Fabio, and she's applying it to her book, and she has a lot of energy space, and it's very magic. Thank you, Cass. Gratitude to you. Thank you very much. And there's also, I don't know if Steph, you're on, we can put the link to the 7 Steps in Portuguese Facebook group, right? And hopefully you guys will go on. Can someone put that on in the chat? We can do it. Okay, thank you so Vamos much. colocar o link aqui da inscrição para o 7 Passos da Comunicação, que é o evento do Facebook. Os meninos vão colocar aqui no chat. And we're doing, it's a great tool for corporate training, business training, doing free intros for people. So I'd be happy, so happy if we could get some more teachers of that in Brazil. Ela adoraria ter mais facilitadores desses processos de comunicação que podem ser utilizados no mundo de negócio, no mundo corporativo, né? E ela ia gostar muito de ter outros facilitadores aqui no Brasil. Yeah, and I'm only doing the 2-day class now, and in order to be a teacher, you need to do a 2-day and a 1-day. So I need more teachers doing 1 day. So please help me. E aqui nessa tour do Brasil, nessa turnê, ela só vai fazer a classe de 2 dias. E para você ser facilitador, você tem que fazer a classe de 2 dias e mais a classe de 1 dia. Então, por favor, se inscrevam, porque ela quer ter mais facilitadores desse processo no Brasil. And listen, I want to tell Dolce Stoffert, do you know that your name means sweet? Dolce. Dulce, você sabe que o nome quer dizer doce? Dolce, I'm just saying, you know. So when someone asks you, what's your name? You could just say, oh, my name is Sweet. I mean, Dolce. Se alguém perguntar qual é o seu nome, meu nome é Dulce, quer dizer doce. Ciao, Renata. She's a lot sweet. Our student. Yeah. Nome di fatto. How do you say that in Italian? Carmen, how do you say that in Brazilian? Di nome di fatto. In nome E o nome de fato. O nome e o fato. O nome diz a verdade, né? Diz a verdade, é. Cass, me and Rodrigo, we would like to say that we are so grateful for you, for your kindness, for your contribution in our life since the first time that we with our family now. When you recognize our family, you always support us in every choice that we did.
And when we say that would you like to become a 3-day facilitator sport class, and you say, okay, of course, and you move in your agenda and create more space for me and Rodrigo be able for that. Thank you so much for this. Thank you for support us. And everything that you all need, we will support you too. In Brazil, you know that your family is us. Então, resumidamente, os meninos agradecem. And wait a minute, I've got 130 witnesses, so. Então, eles fizeram esse reconhecimento à Cass por toda a contribuição dela, por ter aceito ser a coach deles no processo de certificação para o curso de 3 dias de corpos. E aí o Douglas fez um adendo, principalmente de ela ser considerada como família, né? Considerar os dois como família dela, e que eles estão aqui para disposição de qualquer apoio que ela possa precisar. We are Aí ela fala assim, olha, a gente tem aqui mais de 100 pessoas como testemunhas, viu, garotos? Kesia, Souza, you coming? Susan? Okay, good. All right. Não, gente, eu estava falando para a Cass que, vou falar agora para vocês, com a energia da minha fala, que quando a Cass, desde a primeira vez que a gente encontrou ela, ela sempre escolheu ser contribuição para mim e para o Rodrigo. Quando a gente fez o 3 dias de corpo, a gente não ia fazer os 7 passos porque a gente não tinha dinheiro, e aí ela falou, eu dou a classe para vocês porque eu escolho vocês na minha classe, porque eu sei que a minha classe vai contribuir para vocês virarem CF, e realmente contribuiu muito, porque a gente se reconheceu, ela falou, vocês são como uma família e eu quero dar o suporte para vocês e contribuir. E então a gente é muito grato por ela ter aceito o nosso convite para o último pré-requisito, que é facilitar o 3 dias de corpo com outro facilitador. E era para o Rodrigo ser sozinho em junho, eu só em novembro lá com a Mitz em Belém, e ela mudou toda a agenda dela para poder eu e o Rodrigo ser juntos. Então, sabe, é uma gratidão que não cabe no peito. E é sem competição, é sem, sabe, é com acolhimento, com amor, generosidade, e isso é uma coisa que preenche tanto eu e o Rodrigo de estar na presença dela. E a gente é tão grato a ela que mesmo toda vez que ela quiser vir para o Brasil, nós vamos continuar sendo host dela, ou que qualquer suporte que ela precisar, mesmo com a classe de 3 dias de corpo, e mesmo a gente facilitando, porque a gente quer que muitas pessoas recebam isso que a gente recebeu dela. É um presente estar com ela. Flávia, agora você vai ter um grande trabalho para traduzir. No, I understand. Thank you. Yeah. Okay. In short, Cass, they love you. Yeah. Just shortly. Yeah. It's the first word. It's the first communication. You get it. Yes. Yes. My heart. Lembrando que a energia é a primeira linguagem, então ela entendeu tudo. Yes. Bom, pessoal, e uma outra coisa, a Cass, ela é essa que unifica tanto tudo, que é a primeira vez que nós vamos trabalhar com a Flávia numa classe, ela traduzindo, e é a primeira vez que nós vamos trabalhar com a Márcia também, do Rio de Janeiro, e que está nos recebendo. E é incrível de perceber. A Márcia, logo na primeira vez que ela já soube que estava a classe no Jardim Botânico, ela já ficou na pergunta e, assim, em questão de uma semana, 10 dias no máximo, ela já fez toda uma movimentação para que essa classe fosse para Copacabana, e até porque ela é uma moradora do Rio, e ela disse, talvez em Copacabana a gente tenha mais possibilidades, e pronto, ela fez a mágica dela e essa classe está indo para Copacabana. Fala aí, Márcia. Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Eu estou muito feliz. Imensamente feliz com a Cass. Eu já tenho vontade de trazer a Cass há muito tempo mesmo. E eu estou realizando assim um grande desejo, uma escolha fenomenal de trazer a Cass. E juntamente com o Rodrigo e o Douglas, assim, que estão assim, expandindo muito, que traz muita contribuição para nós. Estou bem feliz. E em Copacabana, vou deixar a Flavinha falar e depois eu vou falar um pouquinho de Copacabana. Cass, what she has said is that she thanks you ever so much for coming. It has been a long dream of hers to have you here, and she's very happy to make it happen, especially with the boys. And she's grateful to you for this creation. You know, it's so funny because
sometimes we feel like, you know, for me, I love the joy in business, and I also love the kindness in business, you know, because it's not a dog eat dog world for me. Because it's, so I really love kindness also in business. E é interessante a Márcia falar isso, porque a Cass é o tipo de pessoa que gosta de ter alegria nos negócios, mas também gosta de ter gentileza nos negócios. Para ela, Yeah. o mundo dos negócios não tem que ser uma briga de cachorro grande. Você pode ter gentileza. Yeah, and being kind to ourselves, right? E ser gentil com a gente mesmo. Yeah, and making choices that are kind to us. E ser gentil com a gente e fazer escolhas que sejam gentis com a gente. Doesn't mean it has to be a choice against someone else. Não tem que ser uma escolha contra alguém. And when you have that clarity, then you can continually move forward and meet new people and play with new people without dishonoring the people who have hosted you or been with you in the past. They're sort of included energetically in that as well. So I'm thrilled to meet you finally, also, Marcia. And it's so nice that that you're hosting these 7 steps, hosting in Rio. You know, I'm just really honored as well. E quando você se coloca nesse espaço, então, de gentileza, você consegue chegar a uma expansão tamanha que você consegue ter novas pessoas com quem você possa criar. E isso não quer dizer que você vai estar desonrando pessoas com quem você fez criações no passado. Mas você está simplesmente expandindo e conseguindo coisas novas e pessoas novas, né? E nesse sentido, ela está muito feliz de conhecer a Márcia e de poder fazer essa criação com ela. And Rodrigo and Douglas, they're so excited about it too, and they're willing to support you as a host for my classes. You know, I mean, and how much more can that invite in terms of kindness and contribution in Brazil? E essa energia é tão incrível que até o Rodrigo e o Douglas estão dispostos a te apoiar na sua facilitação dessa classe, né? E quanto que a energia deles também podem trazer e contribuir para uma classe mais específica. Whoever né? stayed on long enough to hear this part, it's a very subtle difference. I'm in a country that was, like I said, one of the first countries after the US and Australia. And please remember it, because it will allow you to enjoy your business in your life if you remember kindness in business. Então, lembra desse, se você estiver ouvindo esse Zoom até esse momento, né? Esse é um elemento que ela quer chamar a atenção, que ela quer ressaltar aqui, né? Lembrando que ela está falando com uma experiência de quem foi a precursora no 3º país de expansão do Access no mundo, que foi a Itália, né? E esse elemento que ela diz que pode ser uma contribuição para você criar ainda mais é a gentileza. Yeah. There's lots of stuff that goes on. There's competition. There's all kinds of stuff that goes on. And that's fine. That's the way this reality works. Our invitation is also to this reality and also something beyond this reality. E aí, nessa realidade que a gente vive, tem uma porção de coisas acontecendo. Tem competição, tem briga, tem uma porção de coisas. Mas o convite que ela está fazendo com isso é para a criação nessa realidade também, mas mais além, através da gentileza. Yeah, I've never let that ever stop me. And honestly, I'm always more interested in generating for the future than blaming and shaming about the past. E aí, essa é a forma como que ela faz, né? Ela tá sempre mais interessada em olhar para frente e ver o que ela pode criar do que está se preocupando com o que aconteceu para trás, o que ficou, ou ficar culpando alguma coisa ou alguém. And I have a feeling we'll be talking more about that at another time. E ela acha que a gente vai ter oportunidade no futuro de conversar mais sobre isso. Cool. All right. Thank you guys so much for staying on. It's like almost an hour and a half. So Muito I'm obrigada go. a vocês. Quase uma hora e meia. Ela vai agora. Please, 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 please click on that 7 Steps Portuguese link and join the group. We'll add you, okay? Então, por favorzinho, dá um cliquezinho aí, entra na taxa de inscrição e vem brincar com a gente.
Bye, Becca, baby. Say hello to your beautiful husband for me. And your mama. Jaqueline, dá um beijo no seu marido maravilhoso, na sua mãezinha também. Tchau, Yes. tchau. Gratidão. Gratidão, gratidão. I hope to see you all. Please come. Ela espera ver a todos vocês. Venham. Tchau. Se vocês Tchau, deixarem amores. algo,